Queria agradecer o convite, é um prazer estar falando para vocês. A gente habitualmente fala para médico, mas eu gosto muito de falar para paciente. Eu acho que falar para o paciente é mais legal do que falar para médico. Vocês têm muitas dúvidas que, às vezes, os médicos nem imaginam que vocês têm. Então, acho que esses fóruns são sensacionais para a gente poder saber o que vocês querem saber, para a gente poder passar para vocês. Então, isso é a primeira coisa. Queria agradecer muito o Oncoguia e a Luciana. Eu, na verdade, Lu, sou mastologista. Ela esqueceu disso. Mas, hoje, eu me considero um pesquisador, porque mais de 50% do meu tempo eu faço isso, pesquisa clínica, né? E eu vou começar dizendo que a pesquisa clínica, né, primeiro que medicina não é matemática, então adorei a palestra do Rafa, né, porque é difícil. Às vezes a pessoa quer uma coisa, e o que a gente quer fazer na pesquisa clínica? Eu quero transformar uma pessoa num dado, num número, e isso é muito complicado. Tá? Então, o que a gente quer fazer na pesquisa clínica é provar que um tratamento X é melhor ou é superior a um outro tratamento. E a única maneira da gente fazer isso é transformar aquele dado num número. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas não são números. E, às vezes, mesmo comprovando que um remédio tal não é efetivo para a maior parte das pessoas, para algumas pessoas pode ser. Para 2014, foram 57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É muito caso de câncer de mama, correspondendo a quase 20,8% de todos os casos de câncer. Isso, obviamente, são números do Ministério da Saúde, que não são tão fidedignos quanto a gente gostaria. E, nos últimos anos, esse é um dado americano, a gente tem visto que o câncer de mama teve um declínio na mortalidade, principalmente acima da década de 90. E por que será que isso aconteceu? Eu costumo dizer que tem dois motivos para isso ter acontecido. Pelo diagnóstico precoce, ou seja, mais pessoas estão sendo diagnosticadas inicialmente, e aí a chance de cura é um pouquinho maior, mas principalmente pelo tratamento oportuno, ou seja, a gente tem drogas mais eficazes, cirurgias que são mais eficazes, e dessa maneira a gente consegue curar mais gente. O Rafael falou um pouquinho sobre as fases dos estudos, e aqui eu resolvi trazer para vocês esse dado, para vocês entenderem exatamente aonde que a gente está na pesquisa clínica. Então, quando a gente descobre uma molécula, um princípio ativo, ainda não é um estudo clínico, né? A gente tem a fase pré-clínica, ou seja, são feitos estudos em rato, primeiro em culturas de células, como ele mostrou no caso daquela molécula que vem sendo ventilada bastante. Depois disso, a gente faz estudos em célula. Muitas vezes a molécula ela consegue inibir o tumor em células, e quando a gente passa para os estudos clínicos, ela não tem efetividade. Então, de cerca de 10 mil moléculas que são descobertas, apenas uma vira medicamento. Então, é uma coisa bem complicada. E os estudos na fase pré-clínica, eles são, assim, têm um tempo muito variável, algumas 2, 3 anos, outras demoram até 5 anos, para chegar nos estudos clínicos. E a gente divide os estudos clínicos em fases. A fase 1, normalmente, são um pequeno número de pessoas, para mama especificamente, 50, 40 pessoas. E a gente está preocupado em quê? Saber se aquele medicamento é seguro para o paciente, porque é a primeira vez que aquele remédio está sendo dado para uma pessoa. Saber qual que é a dose correta. Muitas vezes, a dose que a gente tem, fazendo os cálculos para células, ou para ratos, ou para animais de grande porte, são diferentes quando a gente usa em humanos. E os efeitos colaterais, que, infelizmente, nós não temos remédios que não tenham efeitos colaterais. Tá? Depois disso, isso se o estudo for bem, a droga é segura, a gente propõe um estudo fase 2, em que a gente pega mais pessoas. A gente vai ver basicamente a segurança
e agora sim a gente começa a ter uma ideia de eficácia. Imagine o seguinte, eu pego uma paciente, eu pego um remédio que dá morte numa pessoa em 1% das vezes. Você imagina se aquela pessoa for a escolhida. Se eu pego um estudo fase 1 e ponho 40 pacientes, eu posso não pegar esse evento de morte. Quando eu amplio para o estudo fase 2, muitas vezes eu descubro que algum efeito colateral é tão importante que eu não devo seguir com a pesquisa. Tá? E se a gente conseguir, olha, o estudo fase 2 foi bem, aquela droga parece ser segura, a dose parece que está correta, agora eu quero aprovar essa droga para uso comercial. E aí que o laboratório, depois do estudo fase 3, começa a vender o remédio. Então, no estudo fase 3, eu pego um número maior de pessoas, que para a mama habitualmente está em torno de 200, 300 pessoas. Vou fazer testes adicionais de segurança e eficácia, baseado no que eu vi no estudo fase 1 e no estudo fase 2. E, habitualmente, nesta fase, eu comparo com outros tratamentos, ou mesmo com o placebo, quando eu não tenho nada melhor do que aquilo. E, a partir de então, se esse estudo se mostrar eficaz, ou seja, se a gente tiver uma resposta favorável àquela medicação, habitualmente são submetidos para os nossos órgãos reguladores, que a gente vai conversar um pouquinho, para serem aprovados para o uso comercial. E aí a Anvisa dá o registro da medicação. Existem também os estudos fase 4, em que alguns laboratórios resolvem estudar especificamente algum evento. Por exemplo, eu quero saber qual que é o índice de cardiopatia relacionada ao trastuzumab. Então, vamos bolar um estudo fase 4. A droga já está disponível, ela é vendida, eu posso comprar ela se eu quiser. Mas eu quero saber se essa droga dá mais... Alguém me disse que essa droga dá muita cardiopatia. Então, vamos fazer um estudo fase 4 para ver especificamente isso. Tá? Os estudos fase 4 no Brasil são poucos. Aliás, vocês vão ver que tem pouco estudo mesmo, o Rafael já mostrou isso. Mas existem. Quando a gente pensa em estudo, a primeira coisa que uma pessoa, um paciente que nunca ouviu falar em pesquisa, ela pensa em cobaia. Tá? E a minha ideia com esse slide é mostrar que, na verdade, você não é uma cobaia quando você participa do estudo clínico. E por que você não é uma cobaia? A cobaia ela não pode decidir se ela quer ou não participar de um estudo. Assim como as células in vitro. Ela não pode decidir. O pesquisador vai lá, pega a cobaia, põe lá e testa, faz o que ele quiser. É lógico que a gente segue preceitos éticos até para testar em animais, mas a pessoa não tem o discernimento, a cobaia não tem o discernimento, e não tem a possibilidade de decidir se ela vai ou não participar do estudo. Uma pessoa, ela tem o discernimento, e ela vai ser convidada a participar de um estudo. Então, é diferente. E, dentro disso, nós seguimos alguns preceitos, seguidos pela essa declaração de Helsinki, que, atualmente, continua dizendo quais são os princípios que a gente tem que seguir para fazer pesquisa em seres humanos. Então, ela foi redigida inicialmente em 64, depois ela foi revisada várias vezes, a última vez foi em 2008, e hoje ela é considerada como padrão internacional para todo mundo que quer fazer pesquisa. E para isso, quando a pessoa vai participar de uma pesquisa clínica, ela precisa ser convidada e ser explicada qual é o risco que ela tem de participar daquela pesquisa e qual é o benefício que ela eventualmente pode ter. E para isso, a gente apresenta o termo de consentimento livre e esclarecido. É um termo que explica qual é a ideia do estudo, é um termo que explica todos os efeitos colaterais, e aí a gente vai... a Eni depois pode contar um pouquinho, porque o termo, por exemplo, do estudo que ela participa até hoje, tem mais ou menos umas 18, 17 páginas, né, Eni? Então, por que isso? Porque, na verdade, existe uma lei de que
tudo que pode acontecer tem que estar escrito nesse termo. É complicado, é tipo uma bula de remédio. Você começou a ler bula de remédio, você fica louco, né? Fala, ai meu Deus, pode dar isso, pode dar aquilo, pode... mas enfim, é a lei. Obviamente que o pesquisador, quando convida alguém para participar, ele deve explicar tudo o que vai acontecer. E deixa a pessoa ler e fica à vontade para participar. Os estudos no Brasil, eles passam por algumas avaliações antes de... Então, eu sou um laboratório, eu descobri um remédio, que eu acho que deve ser utilizado no público, nas pessoas. Como é que eu faço para fazer um estudo? Eu desenho o estudo da maneira que eu quero, que eu acho que vai ser efetivo, submeto esse estudo para o Comitê de Ética em Pesquisa. Normalmente, a gente tem no Brasil 700, mais ou menos, comitês locais. Esses comitês vão mandar para 2 lugares. Para o Comitê de Ética em Pesquisa Central, que é a CONEP, e para a Anvisa. Isso vai ser avaliado para ver se não está ferindo nenhum preceito ético. E, depois disso, ele volta com algumas alterações, olha, nesse lugar aqui no termo de consentimento você escreveu isso, a gente não concorda. Olha, essa pesquisa não pode acontecer no Brasil por razões X, né? E aí, depois disso, a gente começa a pesquisa. Se a gente for ver, esses dados aqui são dados que eu puxei. Existe todos os estudos clínicos, existe uma obrigatoriedade de você registrar ele internacionalmente. Então, tem um site que chama clinicaltrials.gov. É um site americano. E esse aqui são os números das pesquisas no mundo. Estudos clínicos em geral. Tá? Então, você vê que o Brasil, a América do Sul, vamos dizer assim, tem bastante estudo. No Brasil, a gente tem alguns estudos. Olha só, a gente tem 4.670 estudos registrados nessa plataforma. Não significa que esses estudos estão, neste momento, acontecendo, podem já ter acontecido, já ter dado resultado. E mais que isso, pesquisando especificamente para câncer de mama, e aqui eu não fechei em câncer de mama metastático, hoje, no Brasil, nessa plataforma, a gente tem 153 estudos que ou já aconteceram ou estão acontecendo, estão com recrutamento ativo. Bom, vou falar um pouquinho de onde eu venho, né, do Pérola. Então, eu estou no centro de pesquisa, lá do Hospital Pérola Baiton, que é um hospital público, e aqui eu vou fazer um parênteses. O Hospital Pérola Baiton, ele funciona diferente de todos os outros hospitais do Estado. Tá? Os hospitais do Estado funcionam da seguinte maneira. Existe um tratamento acordado pelo Estado, eu preencho uma PAC, ou seja, uma autorização para um procedimento. Eu quero dar hormonioterapia para paciente para metástase. Eu preencho, ponho um número, mando isso para autorização, é avaliado por um órgão que chama DIR, a DIR responde dizendo se está dentro do que o SUS cobre ou não. Isso acontece em todos os hospitais do Estado. O Pérola Baiton, ele funciona um pouquinho diferente. Tem alguns remédios que eu tenho no Pérola Baiton que não tem em outros lugares. Por quê? O Pérola, ele recebe um fixo de dinheiro anual. Vamos supor, 2 milhões. Eu tenho 2 milhões para gastar com todo o hospital. É lógico que é bem mais do que isso, mas aí se eu quiser dar trastuzumab para todas as minhas pacientes HER2 positivas, eu posso? Posso. Eu tenho esse dinheiro, eu posso gastar para isso. Mas aí eu não vou fazer diagnóstico, eu não vou fazer cirurgia, eu não vou dar mais nenhum outro tratamento, porque o custo vai ser muito alto. Então, eu estava vendo que o Rafael falou sobre o lapatinib, por exemplo. Eu tenho lapatinib no Pérola Baiton. Eu tenho para todas as pacientes? Não, eu não tenho para todas as pacientes. Mas eu tenho um número de pacientes que recebe lapatinib, porque eu tenho uma cota de lapatinib. Eu posso usar em 15 pacientes. Então,
eu seleciono as pacientes e algumas delas vão ter que receber, outras não. E o everolimus? É a mesma coisa. Eu tenho algumas pacientes do hospital que recebem everolimus. É para todas? Infelizmente não, porque o custo está muito alto, né? Então eu não consigo, se eu der everolimus para todo mundo que precisaria, infelizmente, eu não consigo tratar o restante. Então, agora, é mais fácil eu justificar para o diretor do hospital um aumento de 4 para 5, de 5 para 6, de 6 para 7, anualmente, do que eu esperar todas as pacientes que precisam, eu preciso de 30, do 0 para 30. Então, é mais fácil a gente ir gradualmente aumentando o número, conforme os anos vão passando, do que aumentar do 0 para frente. Isso aqui são todos os estudos que a gente tratou no hospital nos últimos 5 anos. Então, você vê o número de pacientes que a gente incluiu nos estudos, vários tipos de estudos, em estudos antes de operar, que a gente chama neoadjuvante, em estudos adjuvante, depois que opera, vai fazer o tratamento, em estudos de pacientes que tiveram a doença e recidivaram pela primeira vez, que a gente chama first line, né, primeira linha, e em pacientes de segunda linha. Em vários tipos também de laboratórios patrocinando. E isso fez com que a gente publicasse um monte de coisa, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, além dos estudos que a própria instituição faz, a gente tem os estudos farmacêuticos, já vem, eu quero estudar um TDM1 na droga tal, a gente tem alguns estudos nossos, né, em colaboração com outros lugares. E hoje a gente trabalha com todas essas indústrias. Então, a intenção do nosso centro de pesquisa é trazer tratamentos diferentes, que sejam efetivos e que possam mudar a vida das pessoas. Tá? É só isso que a gente quer fazer. A gente quer mudar e, obviamente, descobrindo que aquele remédio ele pode ser efetivo e ele é efetivo, a gente vai brigar para incorporar ele no SUS. Hoje, a gente tem um tempo de aprovação de um estudo clínico, quando ele entra, a indústria manda para aqueles órgãos que eu mostrei para vocês, mais ou menos 2 anos demora para aprovação. Então, a gente pega um estudo de um remédio novo, que já está aprovado como protocolo fora do Brasil. No Brasil, demora 2 anos para eles avaliarem e dizerem se eu posso fazer aquele estudo. Tá? E o que a gente tem brigado, e o Instituto Oncoguia tem brigado bastante também, é para reduzir esse tempo. Porque as coisas em 2 anos, elas mudam muito. Então, remédios que a gente usava 2 anos atrás já estão obsoletos hoje em dia. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aqui, nesse momento, eu acho que é muito importante, vocês como pacientes, e que são eleitoras, vocês têm que se mobilizar. Porque o médico, a gente se mobiliza, mas a gente é visto como vilão da história. Porque parece que eu estou querendo facilitar a entrada de protocolos para a indústria ganhar mais dinheiro. E não é isso. O que eu vejo hoje em dia? Eu tenho um protocolo com qualquer medicamento que está aprovado nos Estados Unidos e está aprovado na Europa. Você acha que esse estudo é antiético? Dificilmente não. É lógico que a lei da Europa e a lei dos Estados Unidos, ela é um pouquinho diferente da nossa. A gente tem, no Brasil, algumas coisas regionais que têm que ser respeitadas. E eu acho que a Anvisa, e a Conep, e a Conitec, elas precisam se pegar exatamente nisso. Elas precisam se pegar na nossa legislação. Mas que o estudo é possível e não é antiético, isso não é. Tá? Então, vocês, como pessoas e eleitoras, têm que pressionar para que isso aconteça mais rápido. E aí, depois que a gente inclui um monte de pacientes, sai um monte de publicações, obviamente. Isso faz com que a medicina brasileira ajude o mundo a descobrir.
Imagine o seguinte, a gente descobriu que um remédio, trastuzumab, ele é efetivo para câncer de mama. Mas será que ele é efetivo para a nossa população, que é diferente da população da Índia, que é diferente da população dos Estados Unidos, da Europa? Então, incluir pacientes em estudos clínicos faz com que a gente saiba se a nossa população pode funcionar na nossa população, né? A gente fica sabendo isso. Hoje, a gente tem alguns estudos em andamento. Nem vou me ater muito nos estudos, porque senão vai começar, né? Mas a gente tem alguns estudos, a gente tem 3 estudos abertos no hospital. Então, para pacientes HER2 positivo que fez quimioterapia e que não zerou a doença, então não é para metastático. Em pacientes de primeira e segunda linha com mutação comprovada do PRCA, que é muito difícil da gente conseguir no SUS. Para pacientes que estão fazendo tratamento neoadjuvante na pós-menopausa, que não são HER positivas, e para pacientes de primeira linha na pré-menopausa, com um tipo de tumor hormônio sensível. Então, a gente tem alguns estudos, eu vou deixar depois até meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida em relação aos estudos. Como conclusão, a minha ideia era trazer para vocês que a pesquisa clínica pode mudar a vida da pessoa que está recebendo o tratamento, que os hospitais, principalmente do SUS, deveriam incentivar as pesquisas, de maneira ética, obviamente, passando por todos as regiões que tem que passar, então todos os órgãos, mas disponibilizar um tratamento que pode fazer a diferença para vocês, explicando o risco e os benefícios, isso não tem por que a gente ficar segurando. Então, não é justificável o Brasil demorar 2 anos para aprovar um protocolo que, quando aprova, ele está em fase final de recrutamento. E a gente não consegue disponibilizar drogas diferentes para pessoas que aquilo poderia fazer a diferença na vida delas. Como o Rafael mostrou, no SUS, a gente tem uma dificuldade grande, principalmente em HER2 positivo, de tratamento. Ainda bem que eu estou em São Paulo, e em São Paulo, habitualmente, se consegue usar o trastuzumab. Nós conseguimos usar em pacientes metastáticas. Mas a gente não consegue usar o pertuzumab e a gente não consegue usar o TDM1. No nosso centro, hoje, a gente teve, num dos estudos com o TDM1, 60 pacientes receberam TDM1, para vocês terem uma ideia. Então, é uma instituição ligada ao SUS, mas eu tive a oportunidade de disponibilizar uma droga que a gente sabe que é efetiva para 60 pacientes. E muitas delas ainda estão tomando. Então, só isso me deixa muito feliz em continuar pesquisando e conseguir o acesso que, às vezes, no SUS eu não consigo, de tratar essa pessoa mais próximo lá do Canadá e dos Estados Unidos e da Europa e menos próximo dos países sul-americanos e outros países. Como conclusão, fazer um estudo não é fácil. A gente precisa de trabalho em equipe, então não é só o médico, mas todos nós. A gente tem que pensar em preservar o indivíduo. Se eu tiver dúvida que aquela medicação que eu estou dando para a paciente está sendo mais prejudicial do que beneficiando ela, eu, como investigador, posso tirar ela do estudo. E é isso que a gente pensa. Da mesma maneira, se eu, como investigador, achar que aquele remédio tem que ser mantido apesar do estudo ter acabado, ou apesar da indústria querer acabar com o estudo, a gente vai brigar para manter. E isso é uma questão ética. A gente consegue acesso a medicações que podem ser o melhor no futuro, né? Como o TDM1, como o pertuzumab. Então, nós precisamos reduzir o tempo para aprovação dos estudos. Aqui, mostrando de novo, o Rafael já falou bastante, mas para vocês entenderem de maneira esquemática, que os estudos pré-clínicos que estão aqui,
nas barrinhas vermelhas. Esse medicamento, não é um medicamento, é uma substância, só foi testado aqui. Então, eu concordo plenamente com o Rafael. Posso tomar esse remédio? Olha, nós não temos evidência de que isso funciona. Tá? Não temos evidência. Então, você pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo coisas que a gente sabe que são efetivas. Então, os estudos fase 1, 2 e 3 nunca aconteceram nesse remédio. Precisaria acontecer, né? E eu concordo com o Rafael, esse negócio de que tudo que funciona para todos os tipos de câncer é uma coisa muito complicada, porque os cânceres são muito diferentes entre eles. Então, o melanoma é diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer de pulmão, enfim. A gente tem muita dificuldade de achar um remédio que consiga abranger todos os cânceres. Essas são as minhas duas pequenas, né? E eu trouxe isso para dizer que os estudos clínicos têm que existir, porque e se elas tiverem a doença? Né? Era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, né, deixei meu e-mail pessoal para a gente, eventualmente, eu tenho uma doença assim, assim, assim. Você tem um estudo disponível? Manda para mim, eu respondo. Tá? Então, gente, doutor André, muito, muito, Imagina. muito obrigada.